A pneumonia é a segunda maior causa de mortes no Hospital Geral do Estado, a HGE. Segundo o DataSUS, só nos 4 primeiros meses deste ano foram quase 1.200 internações nos hospitais públicos de Alagoas. Em 2015, foram 6.500. A doença é causada por uma infecção nos pulmões e só torna mais grave entre a população idosa. Por isso, o Sistema Único de Saúde disponibiliza uma vacina para essas pessoas. Aqui no estúdio está a assessora do Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado, Claudiane Nascimento. A grande preocupação é realmente a população idosa, mas as crianças são bastante afetadas, não? Sim, a criança também, ela é bastante afetada, até por conta do sistema imunológico dela, que ainda está se formando. Então, justamente por conta dessa questão do sistema imunológico, o sistema também, o Sistema Único de Saúde, hoje também está disponibilizado no calendário básico da criança a vacina contra a pneumonia também. Para a criança, ela inicia aos 2 meses e a última dose, né, que seria o reforço, com 1 ano de idade, né? Isso para criança que menor de 1 ano de idade, né? No caso dos idosos, né, essa vacina, a pneumo 23, ela está disponível no CRIA, que é o Centro de Imunobiológicos Especiais, para crianças acima de 2 anos e adultos que correm o risco de desenvolver infecções pelo pneumococo. Porque a pneumo 23 é uma vacina que tem 23 tipos de sorotipos de pneumococo que podem causar a pneumonia de forma grave, né? As complicações e até mesmo óbito, que é um grande número de letalidade. Então, existe hoje uma estratégia dentro do estado de Alagoas para os idosos acamados, aqueles que estão com a condição mais debilitada, então que corre mais o risco também de desenvolver a doença e até, consequentemente, poder evoluir para óbito. E como ele recebe a vacina? Essa vacina, existe hoje uma estratégia que o coordenador de imunização de cada município, ele faz o levantamento dos seus idosos acamados e aí essa listagem é encaminhada para o PNI, né, para que seja garantida essa vacina para o idoso. Consequentemente, de acordo com o levantamento que é mandado por cada município, a vacina vai em quantidade para ser ofertada para cada idoso. E tem que garantir um reforço a cada 5 anos dessa vacina para o idoso. No caso de pessoas que correm com o risco de imunossupressão, né, que são aquelas pessoas que vão ser referenciadas ao CRIA pelo o médico assistente que está acompanhando, né, são pessoas o quê? Pessoas que podem ter portadoras de HIV, nefropatias, pessoas diabéticas, que correm o risco de imunossupressão, de baixa imunidade. Então, essas pessoas, elas são referenciadas ao CRIA para poder receber a vacina pneumo 23. Por que os programas eles estão assim preocupados? Existe até uma regra matemática no Ministério da Saúde da importância das doenças e alguns até que são importantes não têm a vacina, né? Mas no caso da pneumonia se atinge. Eu não quero a explicação técnica, mas eu queria que você dissesse, a senhora dissesse, a doutora afirmasse, por que o idoso e a criança são mais suscetíveis a esse problema? A criança, como eu já falei, por conta do sistema imunológico dela. A criança ela só tem o sistema imunológico dela formal totalmente aos 7 anos de idade. No caso do idoso, ele já formou o sistema dele, mas ele há uma queda dessa imunidade com o passar dos anos, até por conta das doenças de base, como diabetes, entendeu? Então, há uma queda dessa imunidade. Então, o idoso, ele está mais vulnerável a adoecer, principalmente o acamado, que já não tem mais suas atividades físicas normais. Então, ele, consequentemente, se ele pega uma pneumonia, se ele desenvolve uma pneumonia, o risco maior de complicar e a óbito é bem mais alto. Isso não quer dizer que pessoas adultas, adolescentes, pessoas maduras não tenham o problema, né? Isso, com certeza. Qualquer um, ele pode, uma gripe mesmo comum, dependendo do estado de saúde da pessoa que se encontra, ele com certeza ele pode desenvolver uma pneumonia. Agora, o que é uma pneumonia? No caso de uma gripe não tratou, não curou, banalizou mesmo, não procurou a ajuda de um profissional médico. Muitas pessoas ainda têm aquela coisa de estar se automedicando e aí quando chega realmente para assistência, para o médico, já está bem avançado o problema e realmente a pneumonia já está instalada. Mas se você procura de início o profissional médico, você tem como corrigir isso, diferente de uma pessoa que já está totalmente vulnerável. Esse índice de mortes, estanque lá,
e pesquisado no HGE, ele tem uma proporcionalidade em outros hospitais, em outras unidades de saúde, é nessa mesma proporção, ou o HGE ele chama as atenções pelas estatísticas apresentadas? O HGE, ele concentra maior número, porque, na verdade, ele é referência para todo o estado de Alagoas. Então, assim, não só o estado de Alagoas, como também tem outros estados que também o HGE atende pacientes que vêm de outro estado. Então, lógico que se eu pegar um hospital, pequeno porte, que está lá num município pequeno daqui do estado, lógico que a gente não vai ter essa estatística. Vai ter pneumonia? Vai. Pneumonia está lá como causa de morte, tanto dentro do HGE como em outras unidades de saúde, mas o HGE se sobressai pela quantidade, pelo contingente populacional que ele vem atendendo, e é um hospital de referência, sim, para o estado todo, né? É a porta de entrada do estado, é o HGE. É uma doença prevalente, principalmente entre crianças e idosos, como a senhora já levantou, mas que tem atenção especial também do Ministério. O Ministério também está preocupado com o tratamento. Existe uma excepcionalidade no tratamento de pessoas atingidas pela pneumonia? Existe hoje um tratamento para a gripe, né? A gripe, ela tem o tratamento dela, que é justamente esse grupo de risco que, se você vê, tanto para a faixa etária de criança como idoso, ele está dentro do grupo da gripe, porque é uma das causas que leva realmente à pneumonia. A pneumonia é uma das complicações maiores da gripe. Então, hoje existe um tratamento para você ser feito na ponta, no início da doença. O paciente gripou, teve uma síndrome gripal, esse tratamento, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, ele já deve ser instituído nesse paciente. Lógico que se uma pessoa chegar que não está fora do grupo de risco, ele vai chegar para o seu médico, o médico está atendendo, não quer dizer que, se o médico achar necessário, aquele paciente receba. Ele vai receber o tratamento, porque essa medicação, ela fica sob julgamento clínico. Se o médico acha que deve receber, ele vai tratar. Então, como a gripe, a gente, nesses longos anos que vem sendo acompanhado, viu que se desenvolveu, realmente a complicação da gripe, são as pneumonias. Então, trata-se a síndrome gripal, porque, consequentemente, esse idoso, essa criança que são vulneráveis, são um grupo de risco, eles podem, sim, desenvolver uma pneumonia, complicação e, futuramente, ir a óbito. Uma grande preocupação, instalar uma doença como pneumonia, há uma atenção geral entre os pacientes e também na equipe médica, né? Porque sabe que, se não houver o cuidado necessário, se o paciente também não for um paciente obediente, o quadro dele vai se complicar. Sim, com certeza. Até porque existem vários tipos de pneumonia, né? Por vários agentes. São agentes virais, pode bacteriano. Viral é como eu falo da gripe. Mas também existem as bactérias bacterianas, que o tratamento é totalmente sintomático, né? O médico está lá, vai dentro do paciente, e hoje existe, sim, tratamento da pneumonia. Tanto assim, apesar dela ser uma das causas de morte bem elevada aqui dentro do estado de Alagoas, mas o paciente é tratado. O que hoje que acontece muito é, como eu disse, o uso da automedicação, e quando já chega para o profissional médico, esse estado já está bem evoluído, e aí não tem muito o que se fazer por esse paciente. Doutora, explique para a gente por que existem os grupos de risco, crianças, idosos, pessoas que trabalham na área de saúde, comunidades indígenas, para o Ministério e o governo, assim, diferenciar as pessoas e não aplicar uma imunização geral. E por que acontece quando há imunização geral? Veja só, com relação à gripe, né, porque é uma das causas maiores para a pneumonia, é a gripe, o que acontece? No caso, desde 2009, desde a pandemia que ocorreu em 2009, foi observado, foi feito um estudo, que as pessoas que mais adoeceram e mais morreram foi esse grupo. Evoluiu para complicação e óbito, né? Foi as crianças, né? Na época era 6 meses a menor de 2 anos. Se você observar, cada ano, essa faixa etária é ampliada, porque, consequentemente, vai tendo um estudo a cada ano, como é que está o comportamento dessa doença na população. Então, esse ano, a vacina ela veio para a faixa etária de 6 meses a menor de 5 anos. Então, essa faixa etária ela já ampliou. Né? Os idosos, ele continua, né, de 60 anos ou mais, que antes também, logo na pandemia, após a pandemia, que em 2010 foi o primeiro ano que foi lançado a influenza H1N1, porque ela veio só monovalente, era só H1N1 na vacina, era influenza B separado e H1N1.
Em 2011 já entrou a trivalente, que foi H1N1, H3N2 e a sazonal tipo B incluído na vacina. E com o passar dos anos, foi feito esse levantamento, foi vendo que essa população gestantes, em 2009, na pandemia, morreram muitas gestantes. Por quê? A imunidade dela baixa muito. Então, essa fica muito vulnerável e o vírus, ele é muito agressivo. Esse vírus, o tipo do H1N1, ele tem uma atração pelo pulmão, entendeu? E ele vai, agride mesmo o pulmão e o paciente não tem muito o que fazer. Foram muitas gestantes que se morreram em 2009. Crianças também morreram em 2009. Esse ano, quando a gente vai olhar o perfil aqui do estado desse ano, entre o quê? Aí vem novamente as crianças, vem novamente as gestantes, mas não com tanta agressividade como foi no caso da pandemia. Então, é feito um estudo anualmente para se saber como é que está o comportamento dessa população, se a gente deve ampliar essa faixa etária ou não. E ainda existe outro estudo mais, não só aqui no estado como em todo o Brasil. Existem as unidades sentinelas para influenza, tanto para a SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, como para a síndrome gripal. Então, na síndrome gripal, eu vou pegar esses pacientes que estão até o 5º dia e coleto esses pacientes. Essa amostra, durante a semana eu faço 5 coletas e encaminho para o LACEN. O LACEN encaminha para o Laboratório de Referência Nacional, que é a Fiocruz, e a Fiocruz vai encaminhar essas amostras, esses cepas que foram isolados, o tipo de vírus que foi isolado aqui no estado, que tem potencial pandêmico, que vai para o CDC em Atlântica, que vai decidir qual é a cepa que vai conter na vacina do ano subsequente. Esse é um estudo também que é feito para saber qual está circulando para a gente administrar, para não estar administrando uma cepa que não circula aqui, que não vai lhe proteger e você vai ficar vulnerável do mesmo jeito. Conversamos com Claudiane Nascimento, a assessora do Programa Nacional de Imunização. Muito obrigado pela entrevista. De quê? É você. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã e às 7 da noite tem reprise. Até lá.